A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amigos, prazer estar com você uma vez mais para o estudo da Palavra de Deus. Estou aqui em viagem, mas não deixei de gravar a nossa aula, porque sabemos que temos muitos irmãos, amigos que nos acompanham no estudo sistemático da Escola Bíblica. Então, vamos estudar a lição que compete para o dia de hoje, né, para este momento. Está aí aparecendo na sua tela a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica. Vamos adiante, aqui nós temos, o tema é este: Jesus viveu a experiência humana. O texto áureo está aparecendo aí, é este: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. A verdade prática: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Muito bem, vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Está em João, capítulo 1, versículos 43 a 51, você pode acompanhar aí com a sua revista ou com o exemplar da sua Bíblia. Também temos Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. A introdução diz assim da nossa revista: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Bom, aqui eu quero salientar já nesta introdução que Jesus, ele não viveu, vou aqui grifar na tela, não viveu como monge, nem uma vida de retiro solitariamente, mas ao contrário, ele ensinou seus discípulos a ter uma vida social e religiosa. Então, queridos, com todo respeito a demais crenças e religiões, mas o cristianismo nunca foi um mosteiro, nunca passou pela mente de Jesus nem do apóstolo Paulo o fato de viverem isolados, em um retiro, enclausurados, em montanhas, em cavernas, em mosteiros, algo dessa natureza. De jeito nenhum. Ao contrário, Jesus mandou que nós fôssemos, ele disse: ide e pregai o evangelho. Ora, não se vai dentro de um mosteiro ou dentro de uma caverna. Se vai até as pessoas, chegando, obviamente, até elas, nos grandes centros, nas cidades, nos interiores, nos vilarejos, nos valados. Foi isso que nos ensinou a palavra de Deus, e nunca foi ensino de Jesus, nem do apóstolo Paulo, nem de nenhum apóstolo, que os pregadores, que a igreja vivesse enclausurada. Ponto primeiro: a experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores
de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Aqui aparece o primeiro grupo que nós vamos estudar, os fariseus. O nome vem do hebraico perushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornavam-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Então, queridos, os perushim, em hebraico, que significa os separados. Separados porque eles tinham uma vida, se intitulavam separados da sociedade, dos demais meios e conceitos religiosos. Eles entendiam que eram realmente separados para Deus, para o estudo da Torá. Eu preciso aqui deixar bem claro que eles defendiam a tradição acima das escrituras. Olha só, lado bom dos fariseus, eles acreditavam em anjos, acreditavam em demônios, acreditavam em ressurreição, acreditavam nas coisas espirituais, acreditavam na Torá, ou seja, no Pentateuco, na lei de Moisés, acreditavam nos Naviim, nos profetas, e acreditavam nos Ketuvim, ou seja, os escritos, tipo Esdras, Neemias, 1º, 2º Samuel, Crônicas, Reis, enfim. Então, eles tinham esse lado bom, a doutrina dos fariseus, ou seja, o corpo doutrinário dos fariseus é muito parecido com o nosso. Ou seja, nós acreditamos em tudo isso que eles acreditavam, em anjos, em seres espirituais, em toda a Bíblia, no que se refere ao Antigo Testamento daquela época, e principalmente na ressurreição. O que Jesus combatia e criticava os fariseus, o fato deles levar a tradição dos anciões, aquilo que hoje poderíamos chamar de Talmud, de Guemará, de Mishnah, eles colocavam isso acima da própria palavra de Deus. E isso Jesus os criticou. Você verá Jesus nos evangelhos comendo e visitando casa de fariseus, mas nunca na casa de um saduceu. Por quê? Porque a doutrina, a crença, o credo dos fariseus, repito, ao acreditar em toda a Bíblia, acreditar em anjos, acreditar em demônios, em seres espirituais, e acreditarem na ressurreição, isso fez com que nós, no cristianismo, adotássemos essa crença, que era bíblica. Você vai ver depois Jesus criticando os saduceus, que eu já vou explicar. Então, para que eu não seja mal compreendido, o que Jesus criticou dos fariseus foi o fato deles darem relevância e maior importância à tradição dos anciões do que a própria palavra de Deus. Mas, ainda assim, eram a melhor facção, grupo religioso daquela época, eram os fariseus. Por quê? Porque os outros eram piores. Isso nós vamos ver na sequência. Aqui temos o grupo B, os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Até pouco antes do surgimento desses grupos, eram, como os fariseus,
uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Olha aqui, ó, já vou parar para comentar isso aqui. Olha, os saduceus, aceitavam apenas o Pentateuco, não aceitavam os profetas, não aceitavam os demais escritos, como Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Ester, Neemias, etc. Salmos, não aceitavam. Era um grupo corrompido, vendido para Herodes. Tinham cargos no Sinédrio, mas eles eram corrompidos totalmente no que tange a ortodoxia da palavra de Deus. Nem sequer em toda a palavra acreditavam. Não acreditavam em anjos, nem em espíritos e nem na ressurreição. Só para você ter ideia, a gravidade deste grupo religioso. Então, queridos, os saduceus, os tsadoquim, que vem da palavra Zadok, um dos sacerdotes, era um grupo muito mais profano ainda, tá bom? Eles uniram seus fariseus, superando os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matar a Jesus. Quando foi para matar a Jesus, aí sim, eles resolveram a se conectar com os fariseus. Terceiro grupo, os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos como interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então, quem eram os herodianos? Com todo respeito, mas eles eram os puxa do Herodes, marqueteiros do Herodes. Achavam que não precisava de Augusto César mandando lá de Roma. Eles acreditavam que Herodes era o suficiente. Apoiavam a cobrança de impostos e os herodianos, então, eles, como lemos aqui na revista, tudo que eles queriam era deixar que Herodes mandasse sobre eles. Na verdade, eles eram um grupo mais político do que religioso. Religioso quase nada. Eles eram um grupo de ativistas, de marqueteiros, propagadores do regime de Herodes, do governo de Herodes sobre Israel daquela época. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu no ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, deu para você perceber aqui que Jesus interagia. Os próprios filhos de Zebedeu eram primos de Jesus, a saber, Tiago e João. Porque Zebedeu, casado com Salomé, irmã de Maria, aqui era a mãe de Jesus. Então Jesus interagia
ele comungava, ele até buscou ali os seus primos para serem os principais dos seus apóstolos. Então, Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. A Bíblia vai falar publicanos e pecadores, fariseus, a mulher pecadora, a mulher samaritana. Isso tanto é verdade que Jesus não se colocou no mosteiro, numa caverna, ele foi até Samaria. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. E olha que os judeus nem se davam com os samaritanos. Mas Jesus foi lá, porque ele queria pregar a samaritana. Queria que o evangelho chegasse aos samaritanos. Ele comeu com publicanos, com pecadores. Publicanos eram aqueles que cobravam impostos para Roma, sendo eles judeus, considerados até traidores, como o fato de Mateus, por exemplo, que era um publicano. Então Jesus interagia. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como qualquer bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, sentiu fome, sede e cansaço. Olha só. Jesus morreu. A diferença é que ele não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Veja, Jesus nasceu de uma mulher, teve fome, teve sede, orou, dependeu da ação do Espírito Santo, participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Ou seja, sentiu sono, sentiu até fome, vontade de comer, necessitou orar, todavia foi tentado, mas não pecou, não caiu, não era fraco moralmente, tampouco espiritual. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, seja carne ou corpo, a psirrê, alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psirrê humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Eu nem vou me deter muito nessa heresia de Apolinário, estou grifando aqui o nome dele, mas segundo ele negava que Jesus tivesse espírito humano, ou seja, tornando Jesus um homem deficiente, débil quanto à sua natureza. E se Jesus não era um ser humano completo, então a obra na cruz também não seria completa. Ou seja, Jesus não era um ser diferente de nós no que tange a humanidade. Ele tinha espírito humano, alma humana e corpo humano.
as duas naturezas bem definidas na pessoa de Jesus. Ele era Deus, mas era também homem. Então, essa heresia de Apolinário, ainda bem que isso não se criou no cristianismo, foi combatida e, graças a Deus, seguimos em frente. A palavra e Deus cuidando da ortodoxia das doutrinas centrais do cristianismo. Reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. Apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Então, queridos, Jesus é homem quanto nós somos homens. É igual a nossa. Repito, espírito, alma e corpo. Acontece que Jesus não pecou. Ele não era um sujeito falho no que tange ao pecado. Venceu as tentações e morreu perfeito naquela cruz. Vamos para a próxima heresia aqui, o monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, sob a direção divina, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Muito bem. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Ou seja, ainda bem que foi combatido esse monotelismo. Ou seja, em Jesus existem as duas vontades, a vontade humana e a vontade divina. Todavia, a humana estava submetida à vontade divina. Ponto 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os Mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Que barbaridade! A Bíblia, porém, nada disso menciona, ensina-nos rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram em Jesus um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Queridos, olha só que ponto que chega a mente humana. É verdade que a Bíblia fala de Jesus nascendo, Jesus com 8 dias, sendo circuncidado, aos 12 indo para Jerusalém, na cerimônia do Bar Mitzvah, quando o menino judeu é emancipado para fazer a leitura na sinagoga,
E depois Jesus só reaparece aos 30 para ser batizado por João Batista no Jordão, e aos 33 e meio ele morre na cruz. Mas entre os 12 e os 30, surgiram tantas heresias, que Jesus teria ido até a Índia, até o Tibete, visitar o Siddhartha Gautama, o Buda, que ele foi à Índia aprender com os sábios do hinduísmo, tudo falácia, mentira. Dentre os 12 aos 30, Jesus ficou em Nazaré, ajudando seu pai ali, o José, que era carpinteiro. A Bíblia vai falar de seus irmãos, o Judas, o Tiago. Não confunda com o Tiago, o irmão de João, não confundir com o Tiago, filho de Alfeu. É o Tiago, irmão de Jesus, segundo a carne, mesmo escritor da carta de Tiago. Também o Judas não é o Iscariotes, não é o outro Judas, porque tem 3 Judas aí no Novo Testamento, pelo menos. 2 deles eram discípulos de Jesus entre os 12, um era o Iscariotes, e tem um terceiro que era o irmão de Jesus, segundo a carne, que é o Judas que escreveu aquela carta que está antes ali do Apocalipse. Então Jesus conviveu em família, trabalhou certamente na carpintaria, nos trabalhos de obras de construção. Então, que Jesus teria ido para os Estados Unidos, conforme quer dizer a doutrina ou a seita dos Mormons, de Joseph Smith. Vê se tem cabimento isso. É um absurdo. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo Israel e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver, seus ensinos refletem a cultura judaica e nada é que se pareça com a cultura hindu. Abre aspas, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? Olha só, até irmãs ele tinha. Vai dizer Marcos capítulo 6, versículo 22 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Carece de informações. É mentira. Jesus nunca esteve na Índia. Nunca aprendeu no budismo nem hinduísmo. É mentira. Esteve na Galileia, como sempre esteve, desde os 12 até os 30 anos, enfim, toda a sua infância, adolescência e juventude. Conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Por isso, interaja, tenha amigos, estude. Se você está na escola, na faculdade, no trabalho, na fábrica, no campo, faça amizade. Não compactue com o pecado das pessoas, claro que não. Você não precisa ingerir bebida alcoólica, usar drogas, se prostituir, pecar para agradar teus amigos, não. Conviva, tenha amigos, mas ganhe eles para Jesus, interaja com eles, mostre a luz que há em você. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Muito bem, queridos, muito obrigado por ficar até aqui conosco, por assistir essa aula. Assista outros vídeos, pregações que temos aqui no canal. Inscreva-se aí no botãozinho que está aparecendo na parte de baixo do vídeo. Tem ali o botão inscrever-se. Clica ali, não custa nada. Dê esse apoio para que a palavra de Deus siga adiante. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. E que a bênção de Deus esteja sobre você e sua casa.